Boa tarde a você que nos acompanha nos estudos das obras de Leon Denis. Bom dia, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos para fazermos a prece inicial. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, reunidos para iniciarmos os estudos de mais um capítulo da obra de Leon Denis. Que esse espírito amigo possa nos envolver, nos intuindo na boa compreensão dos estudos e na boa compreensão também da prática destas palavras. Que as bênçãos do mundo maior possam nos envolver e que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver com o seu manto de luz todo o planeta Terra, trazendo paz, harmonia, proteção, e que cada família conectada conosco nesses momentos de estudos possa estar recebendo também todo o trabalho de proteção, de transformação para seus lares, a fim de que possamos formar juntos um ponto de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada mais uma vez, que Deus permita que consigamos fazer um estudo sobre o amparo dos espíritos de luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade, né, à leitura e aos comentários do livro Depois da Morte. Esse livro aqui, de Leon Denis, psicografia editado pela FEB, né? Ele não é um livro psicografado, ele foi escrito por Leon Denis, com certeza muito intuído, né? Muito amparado aí pelos bons espíritos na construção de todas essas obras, né, que ele deixou para a gente. E nós vamos, então, hoje, iniciarmos o capítulo 7º, o materialismo... Não, desculpa, é o capítulo 6º, é porque eu estou lá na frente, já na leitura, e marquei capítulo 7º, é o capítulo 6º, o cristianismo. Agora, Rosimar, interessante, né? A forma, a gente vai ver, na hora que a gente for ler aqui esse capítulo, a forma que o Leon Denis descreve Jesus, mas é muito bonito. É muito bonito. É diferente do que a gente vê as pessoas descreverem, né? Os evangelistas, tudo. O Leon Denis, ele é perfeito na descrição de Jesus. É muito bonito. Mais para frente a gente vai ver isso aí. É verdade. E esse é um capítulo importantíssimo, né? E agora a gente vai começar a entender por que Leon Denis foi trazendo, né, toda essa... todo esse relembrar daqueles conhecimentos, né, milenares aí, que a gente foi trazendo ao longo dos capítulos anteriores, né? Então, capítulo 6º, o cristianismo. Conforme a história, é no deserto que ostensivamente aparece a crença no Deus único, a ideia mãe de onde devia sair o cristianismo. Através das solidões pedregosas do Sinai, Moisés, o iniciado do Egito, guiava para a terra prometida o povo por cujo intermédio o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, ia entrar no grande movimento religioso e espalhar-se pelo mundo. Ao povo de Israel coube um papel considerável. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente. A ciência secreta dos templos à religião vulgarizada. Apesar das suas desordens e das suas máculas,
A despeito desse sombrio exclusivismo, que é uma das faces do seu caráter, ele tem o mérito de haver adotado, até enraizar-se em si, esse dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassam as suas vistas, preparando a fusão dos povos em uma família universal debaixo de um mesmo Pai sob uma só lei. Essa perspectiva grandiosa e extensa somente foi reconhecida ou pressentida pelos profetas que precederam a vinda do Cristo. Mas esse ideal oculto, prosseguindo, transformado pelo Filho de Maria, dele recebeu radiante esplendor, também comunicado às nações pagãs pelos seus discípulos. A dispersão dos judeus ainda mais auxiliou a sua difusão. Segundo sua marcha através das civilizações decaídas e das vicissitudes dos tempos, ele ficará gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Um ponto antes da era atual, à proporção que o poder romano cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. São raros os verdadeiros iniciados. O pensamento se materializa, os espíritos se corrompem. A Índia fica como adormecida num sonho. Extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios e a Grécia, assenhoreada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos ficam mudos, a superstição e a idolatria invadem os templos, e a orgia romana se desencadeia pelo mundo com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, seus inebriantes bestiais. Do alto do Capitólio, a prostituta saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, se entroniza numa apoteose ensanguentada. Entretanto, nas margens do Mar Morto, alguns homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Os essênios, grupo de iniciados cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo, abertamente se entregam ao exercício da medicina, porém, o seu fim real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência e as vidas sucessivas da alma. Prestam a Deus o culto do espírito. Nos essênios, como entre os sacerdotes de Mênfis, a iniciação é graduada e requer vários anos de preparo. Seus costumes são irrepreensíveis. Passam a vida no estudo e na contemplação, longe das agitações políticas, longe dos enredos do sacerdócio ávido e invejoso. Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam o seu apostolado, anos sobre os quais os evangelhos guardam um silêncio absoluto. Tudo o indica, a identidade dos seus intuitos com os dos essênios, o auxílio que estes lhes prestaram em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que, a título de adepto, ele recebia, e a fusão final da ordem com os primeiros cristãos, fusão de que saiu o cristianismo esotérico. Aí aqui tem uma nota especial lá no final, que depois eu vou ler para a gente. Mas na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta,
bem superabundante de luz e de amor, para nela sorver os elementos de sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Aí também tem um comentário lá no final. Quando nesse capítulo aqui ele vai falar dos essênios, vai falar dessa relação de Jesus com eles vão fazer um comentário lá no final, né? Aí depois que a gente comentar aqui, eu leio lá para todo mundo que estiver aí acompanhando. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar algumas coisas, né? Então, Leon Denis vai começar a falar agora como é que se deu essa construção do cristianismo, né? É um capítulo extenso, mas ele começa falando da própria necessidade da crença num Deus único, né? Então, ele vai falar que tem um início aí, né? Ele vai dizer que Moisés traz essa mensagem do monoteísmo, mas a gente viu também que a partir de outros, né? Mesmo aquelas crenças mais antigas, em que eles veneravam aí alguns deuses, né? Com D minúsculo, a gente vai vendo também que isso era para chegar num Deus único, né? Então já tinha essa intuição que Deus é um, é único, é uno, né? E aí ele começa falando sobre isso, né? Que Moisés traz essa percepção mais aprofundada de que Deus é uno, né? E aí, mais à frente, né? Às vezes eu dou essas paradinhas, que se você quiser comentar alguma coisa, né? Fica à vontade. Então, ele vai falar sobre os judeus também, né? Aí a gente pode pensar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, né? Nós, cristãos, nós nos apropriamos dos livros sagrados do judaísmo, né? Para a consolidação do cristianismo. Mais à frente a gente vai, Leon Denis vai trazer um pouco mais sobre essa questão dos cristãos, como é que eles se constituíram, né? Então, o cristianismo surge com a vinda de Jesus, depois, em que período, né? E aí a gente precisa ir na história para a gente entender isso direitinho. Mas o que é fato? O fato é que nós, cristãos, nós nos apropriamos dos livros sagrados que a gente chama de Velho Testamento, né? É aquele Pentateuco, que são 5 livros do Antigo Testamento. Então, os 5 livros que eles chamam de Moisés, né, que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, né, da Bíblia cristã, que a gente fala, né, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a gente se apropriando desses livros, a gente também vai ter essa vinculação de uma forma mais intensa com o que o próprio judaísmo acreditava. Então, a gente acha que está muito distante, mas não está tão distante assim. Só que aí, Leon Denis vai trazer uma coisa importante aqui. Ele vai falar, olha, a dispersão dos judeus auxiliou ainda mais a difusão dessa crença, né, do cristianismo. E mais para frente a gente vai ver como é que isso se deu, né? Então, a gente vai entendendo que tem vários conceitos que nós, cristãos, às vezes entendemos de uma forma deturpada, porque quando a gente se apropria desses livros sagrados do judaísmo, a gente precisa entender que alguns conceitos ali são muito claros, né? Então, eles foram sendo deturpados ao longo da história. Então, assim,
Os judeus acreditavam que havia 7 céus, e Deus estava lá, né, no 7º céu. Então, a gente se apropria desses conhecimentos, mas quem entende mesmo dessas obras são os judeus, né? Então, a gente vai construindo uma nova possibilidade também de entender a partir do Novo Testamento, que são os evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, né? A gente vai se apropriando dessa nova mensagem a partir desse conhecimento. Aí, depois a gente vai voltar um pouquinho, que ainda tem mais coisa para a gente trazer, né? Aí Leon Denis vai falando um pouco também da filosofia, né? Ele vai trazendo aqui dos sofistas, né? O que aconteceu, né? Quando os sofistas começam a trazer também algumas mensagens, né? E aí, quem que eram os sofistas, né? Eles eram os filósofos que divulgavam seus conhecimentos em troca de pagamento. Então, eles eram os sábios, né? Por um grande tempo da história, né? E a própria filosofia também acreditava nisso, eles traziam os sofistas como pessoas, assim, mesquinhas, né? Que deturpavam algumas mensagens, mas depois eles foram vendo que não, que eles eram sábios também. A diferença é que, por exemplo, Sócrates trouxe conhecimento para tudo, ele democratizou o conhecimento. E os sofistas traziam conhecimento para quem podia pagar, né? Então, isso ficou meio que uma rixa aí entre eles, né? E aí, ele vai trazendo aqui também a questão dos oráculos, né? As superstições que vão, a idolatria, né? Que vai invadindo aí os templos já nessas épocas aqui, né? E o quanto que isso foi deturpando todo esse conhecimento, né? Então, o homem começa a satisfazer os seus próprios desejos, os seus desejos carnais. Aí ele vai trazer aqui a questão de César, né? Como que ele governava, né? As festas, as orgias que aconteciam, né? Então, ele vai trazendo esses pontos históricos para a gente refletir um pouco também em que contexto que o cristianismo vai se difundir, né? E isso que você terminou de falar, essa questão dos romanos nessa história toda, que ele veio, que ficou tudo, por exemplo, a Índia fica como adormecida num sonho, porque teve uma época que parou, nós já comentamos isso em aulas, em estudos passados, né? Então, os romanos, eles vieram contribuir com isso aí, essa questão toda de realmente a parte material envolver de tal forma a parte espiritual que ela adormeceu por um determinado ponto, né? Jesus veio nessa época. E voltando aqui no início que eu queria falar um pouquinho, a questão do Moisés ser um iniciado também, né? A gente sempre ouviu falar de Moisés, mas não como a gente está vendo agora, que ele foi um iniciado naquela doutrina ocultista, mas ele trouxe tudo à baila, né? Através do povo de Israel, que tem um significado importantíssimo, que também para mim agora está abrindo de bastante essa questão, né? Que esse povo fez essa união do Oriente e o Ocidente, e naquele livro, que a gente vai comentar muito ainda nos estudos aqui do Leon Denis, A Caminho da Luz, o Emmanuel fala para a gente, né,
que, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se à conquista dos outros povos, ensinou por todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Interessante, né, Rosimar? Ele falando isso aqui, e a gente atualmente está na situação que a gente está, né, com essa questão dessa guerra lá no Oriente. E quando fala aqui, essa perspectiva grandiosa e extensa, somente reconhecida e pressentida pelos profetas que precederam a vinda de Cristo, que a gente sabe que 500 anos antes de Cristo, vieram iniciados que preparou o povo para a chegada de Jesus. Né? Como é que um capítulo está ligado a outro. E que era para todo mundo mesmo, porque fala das nações pagãs, né? É gente que não queria saber de religião, não queria saber de nada. Então, o que ele trouxe, esse povo de Israel, é para todo mundo mesmo. Né? Igual a Caminho da Luz, o Emmanuel está falando, eles eram fraternos. É um povo que não tinha pátria. Né? Hoje tem lá o Estado de Israel, mas e fica nessa situação que eles têm que se proteger de todos, de todo, parecendo todo em volta deles, ele tem que se proteger. Quer dizer, isso ainda está arraigado nesse povo, ainda está ali. Né? Eles ainda têm que se defender dessa forma. É um povo sofrido. Verdade. Né? Você vai ler aqueles... Isso que eu ia fazer agora, porque aí, o que Leon Denis traz aqui, né? Ele traz a questão da relação de Jesus, né, com o povo, com a cultura essênica, né, com os essênios. E aí, o que a gente precisa entender, né? Eu vou ler a nota aqui, depois a gente comenta um pouco, né? Então, tá assim, olha, a 10ª edição em língua portuguesa da obra Depois da Morte, de Leon Denis, lançada pelo Departamento da FEB, no Rio de Janeiro, em 1977. Então, essas notas, elas vão vir justamente em relação a essa 10ª edição, que é a que eu tenho aqui, né? Por isso que tem a nota. Talvez nem toda a edição tenha vindo essa nota. Em algumas páginas deste importante trabalho de Leon Denis, de popularização do Espiritismo, foram colocadas notas de rodapé remissivas a estas notas especiais, à guisa de subsídios elucidativos às pesquisas que forem feitas pelos leitores e estudiosos dos temas abordados pelo esclarecido autor de tantas e tão belas obras da literatura espírita francesa. Então, aqui são comentários, né, são notas de pessoas que, ao lerem a obra de Leon Denis, quiseram trazer uma contribuição também, né, sobre o que ele disse. Então, especificamente sobre a nota de rodapé, essa nota aqui é a nota 43 e 44. Então, especificamente sobre essas duas notas, eles vão trazer assim, Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção.
As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a sua autoridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Isso está na obra A Caminho da Luz, no capítulo 12. Aqui tem mais uma nota, que é a nota 44, 45 e 55, né? Então, eu vou deixar para ler mais à frente, que também tem a ver com isso aqui, mas aí, para a gente não misturar, né, que ficou um pouquinho confuso aqui, quando chegar na nota 55, eu volto nela aqui para ler. Então, por que eu achei importante a gente olhar para isso daqui? Porque realmente a gente tem aqueles apressados, né? Aquelas pessoas assim, ansiosas, que às vezes leem uma frase e já depreendem que sabem tudo, né? Tudo da história do nosso mestre. Então, Jesus é o espírito mais perfeito que o homem teve acesso, a humanidade pôde conhecer, foi Jesus. Não tem um que se sobrepõe a ele, né? Em alguns momentos aqui, lá nos estudos anteriores, Leon Denis vai falar até de Jesus junto com os outros iniciados, como, por exemplo, Krishna, o Buda, e todos os outros que a gente já estudou. Mas a gente precisa entender que ele é o governador do planeta Terra. Foi ele que criou aqui, né, com a pleiade de espíritos que estavam subordinados a ele, tudo que a gente precisa para a gente viver aqui. Então, ele não tinha nada para aprender com a gente, muito pelo contrário. Ele veio aqui para ensinar e até para relembrar a gente de coisas que a gente esquece rápido, né? Então, por exemplo, a lei de amor, a lei de Deus, a lei de caridade, tudo isso ele vem relembrar a gente, porque a gente tem uma memória muito fraca para isso, né? Mas para inventar coisas na nossa cabecinha, a gente é muito produtivo, né? Então, a gente começa a trazer muitas questões, né? Jesus aprendeu tudo que ele sabia com os essênios. Que lógica que tem isso para nós cristãos que sabemos da potência desse espírito? Não tem lógica a gente pensar uma coisa dessa, né? Jesus veio contribuir. Claro que ele pode ter feito, né? E Leon Denis deixou isso aqui muito claro, né? Leon Denis falou de uma forma muito clara, olha, ele poderia ter convivido com eles ali, né? E até foi reconhecido na sua grandeza ali, mas esporadicamente, não Rosimar. ele, né? Esporadicamente, Jesus pode ter tido contato com os essênios, não que ele ficasse lá, que ele convivesse lá com eles. Ele pode ter vivido ali, não tem nada demais com relação a isso. O que eu estou chamando a atenção é Jesus não aprendeu o que ele ensinou para a gente com os essênios. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. E é esse comentário que eles trazem nessa nota aqui, né? É só para ficar bem claro isso, porque senão pode parecer que Leon Denis está reforçando essa ideia de que Jesus aprendeu com os essênios. Não é isso, né? Ele conviveu com eles, pode ter ficado lá um tempo, né? Tem nada demais nisso. Jesus não conviveu com os apóstolos ali, né? Com Pedro, mas conviveu no sentido de que ele estava em relação com a humanidade, né? Porque é isso que ele veio fazer, estreitar essa relação com a gente, não por ele, por nós, que nós é que nos distanciamos da lei de Deus, né?
E Jesus poderia ter ido lá para reafirmar para os essênios que eles estavam no caminho correto, entendeu? É muita coisa que pode ter acontecido nisso aí. E é bacana que o Leon Denis traz aqui, olha, ele fala assim, olha, tudo indica a identidade dos seus intuitos com os essênios, o auxílio que estes lhe prestaram em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que a título de adepto ele recebia e a fusão final da ordem com os primeiros cristãos. Fusão que saiu o cristianismo esotérico. Então, olha só, Jesus poderia ficar ali, né? Recebeu aquela hospitalidade, porque ele era um espírito que não tinha lugar fixo, né? Como nós, ele não tinha nenhuma intenção de se aprisionar aqui na Terra, né? Não tinha nem como. Ele é espírito de grau, né? Crístico. Então, ele poderia ter ficado ali, né? Então, recebeu todo aquele carinho, recebeu toda aquela hospitalidade, né? Por que ele negaria? Não negou nem conviver, né? Com as pessoas que eram tidas como pessoas à margem daquela sociedade, né? Os excluídos, ele não negou ficar com nenhum, né? Os cobradores de impostos, as prostitutas, né, aqueles que se equivocavam nos seus caminhos, ele nunca se negou a estar com ninguém, que dirá com os essênios, né, que tinha uma cultura um conhecimento bem amplo também de algumas questões, né. Então é bacana eles trazerem isso aqui também para a gente ficar aí atento, né, a toda essa situação, né. Então, acho que é só isso aqui. Eu acho que eu vou ler o outro aqui, que também tem a ver com isso que a gente está falando, olha, que é a nota de rodapé, número 44 e 55. 44 é também isso aqui, né? Que Leon Denis fala, nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Então, ele está reforçando aqui, Jesus ficou lá, né, foi acolhido por eles, mas Jesus já reunia a perfeição por ele mesmo, né? E aí a nota que vem aqui no final é a seguinte: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Está lá no livro Consolador, na questão 283, para quem quiser aí conferir, né? Então é isso, eu acho que aqui deu para a gente entender bastante já, né? Vou ler mais um pouquinho, que aí a gente comenta, né? Mais algumas questões que Leon Denis traz aqui. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar. Ele irá ao sacrifício de sua própria vida, oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Quando pálido, se dirige para o Calvário e é pregado ao madeiro. Desculpa, gente, eu dou umas paradas assim que eu fico, ai meu Deus, será que eu estou lendo certo? E é pregado ao madeiro infamante.
encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos e pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido o privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração, e lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam fundir os gelos do ceticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. O que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o do Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos avaros só distribuíam com prudência, o Cristo os espalhava pela grande família humana, por esses milhões de seres curvados sobre a terra, que nada sabiam do destino e que esperavam na incerteza e no sofrimento a palavra nova que os devia consolar e reanimar. Essa palavra, esse ensino, ele distribuiu sem contar e lhes deu a consagração do seu suplício e da sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal da elevação da humanidade, tirada do abismo das trevas e das paixões inferiores, para ter, enfim, acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências. Nele, os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão conseguir isso pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade e a caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar, né? O que é interessante, né? Aqui, quando o Leon Denis vai trazer, né, entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido privilégio de pequeno número. A partir desse momento, a gente vai compreendendo que não tem mais desculpa para a gente não fazer o bem, né? Porque antes tinha aquela questão, não, só alguns sabem a verdade, só esses são, né, detentores do conhecimento da própria lei. E quando Jesus vem, ele fala assim, não, a verdade é para todos, né? Tanto que ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque vai tirar esse véu de que tem alguns escolhidos para certas coisas. Então, todos nós somos escolhidos como filhos prediletos de Deus. Não tem um escolhido para determinada missão, né? Existe aquele que se compromete com determinada questão.
Mas ele não é mais querido por Deus por conta disso. Deus ama todos indistintamente, né? Então, assim, Jesus traz isso, né? Ele tira o véu da um pouco que era necessário ter, porque quem tem autoridade moral para tirar esse véu é Jesus. Os outros todos, eles buscaram conhecimento e tentaram passar isso de uma forma amorosa também. Mas ainda tinha aquele medo, né? Será que a gente pode abrir para todo mundo? Será que todo mundo vai ter condição de compreender isso que a gente está compreendendo agora? Então, Jesus vem com a sua autoridade moral e ele traz essa possibilidade para dizer: olha, todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e podemos sim fazer tudo o que todo mundo faz, não só alguns escolhidos, né, para conhecerem a lei do meu pai, né, que ele falava, meu pai, o tempo todo. Então, eu acho que a vinda de Jesus traz essa compreensão para a gente. Não seria qualquer um que conseguiria fazer isso que ele fez. Tinha que ter a grandeza moral do Cristo para descortinar isso sem causar grandes problemas para a humanidade, né? E aí, talvez... desculpa, pode falar. Não, e a gente entende também que a vinda do Cristo seria necessária, porque Sócrates, por exemplo, quis colocar isso a público, mostrando para a juventude que seria a nova geração que passaria para frente. Ele foi condenado a tomar veneno, né? Aí agora, quando fala assim, o que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era por alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o Pai comum, né? Os tesouros intelectuais que os adeptos avaros, eu achei interessante isso aqui, porque avareza, porque eles teriam aquilo só para eles, não passava para ninguém, mas também tinha cautela, porque eles tinham receio de uma condenação, de uma coisa nesse sentido, porque isso veio. Então, Jesus deu a vida dele para colocar isso para a gente, né? E foi tão, como é que fala? Foi tão grandioso que está aí até hoje. Jesus, a gente sabe que ele está com a gente. A gente tem certeza disso, que ele está com a gente, que ele está aí no comando do planeta Terra. É importantíssimo isso que ele... Quer dizer, até fraquinho isso que eu estou falando aqui. Quer dizer, a vinda de Jesus foi uma coisa que era necessário na época, e ele fez isso, trabalhou 500 anos para ele vir para cá. Estou falando assim, preparando o povo, né? Mandando aqueles emissários para que o povo fosse preparado para a chegada dele. Porque começava e parava, começava e parava, começava e parava. Infelizmente, eles foram tolhidos, aqueles que vieram antes. Aí ele teve que... E uma coisa importante, né, para a gente sempre lembrar, né? Todos os outros foram iniciados, né? Então a gente foi, por isso que Leon Denis trouxe esse apanhado histórico, por isso que ele é tão importante. Então, por exemplo, quando você traz essa questão de Jesus, é importante, né? Jesus também foi crucificado. Assim como Sócrates foi condenado, Jesus também, né? Então, o que diferencia eles? É exatamente essa grandeza moral que o Cristo tinha. Ele não veio aqui para ser um iniciado. Ele veio aqui justamente para o contrário, para trazer o conhecimento para todos, né?
Então, a gente pode dizer que os outros todos que foram muito importantes, eles tiveram que passar por esse período da iniciação, vamos dizer assim, dessa construção de dominar essa doutrina, né? De entender como é que manipulava aquilo tudo ali, como é que aquilo acontecia. Jesus não precisou passar por isso. Jesus, o que ele trouxe para a gente? A mensagem de que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, ele veio falar para a gente, olha, eu já estou pronto. Eu não vim aqui para aprender nada. Por isso da importância dessas notas no final aqui, para falar que Jesus não aprendeu nada com os essênios, ele não aprendeu nada, e de que ele também não era um filósofo, ou seja, ele não foi um iniciado, né? Porque a gente vai ver, Gandhi também foi assassinado. Da grandeza do Gandhi, a gente vai depreendendo, né? Que é um espírito também grandioso, ele foi assassinado também. Então, esses nomes, né, que tem essa história trágica, eles vão se diferenciando de Jesus por quê? Porque Jesus já veio pronto aqui para a Terra. Ele não se capacitou aqui, ele não se preparou aqui, ele não veio aqui para criar vínculos, porque o vínculo dele já estava criado desde o início, né? E aí, só para encerrar, eu sei que você vai comentar aí alguma coisa, quando a gente vai falar do Sermão da Montanha, né? Aí eu lembro mais uma vez de Gandhi, né? Porque Gandhi fala assim, olha, se todos os livros da humanidade fossem queimados e ficasse só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido em relação ao aprendizado, à literatura, nada. E Gandhi, ele era hindu, ele não era cristão, né? Para dizer da grandeza desse espírito, falando de um espírito muito maior que é Jesus. Então, ele sabia muito bem do que ele estava falando, né? E o Sermão da Montanha, muitos de nós cristãos não conhecemos. Porque é o Sermão da Montanha que é o fundamento da moral cristã. A gente precisa entender isso, né? Então, assim, eu acho que é isso, né, que eu queria dizer aqui. Verdade. E o próprio Leon Denis, ele observa, nos estudos anteriores, que, em certas circunstâncias, Sócrates pode ser comparado a Jesus. Em certas circunstâncias. Então, reafirmando o que você falou, Jesus era o todo. Ele não precisou de nada, de aprender com ninguém, de nada. O próprio Sócrates, em certas atitudes, em certas circunstâncias, ele poderia ser comparado a Jesus, mas ele não era completo ainda. Igual Jesus veio completo. Interessante, né? E aí, só para encerrar aqui a minha fala hoje, né, já que eu comecei falando do judaísmo, né, o que difere, né? O que difere a principal, talvez, que a gente possa falar, a diferença entre o judaísmo e o cristianismo, né? A diferença, ela está ligada à concepção do próprio Messias, né? Então, para os cristãos, nós cristãos, o Messias foi Jesus, né? Ele foi o enviado, prometido lá no Antigo Testamento, né? Por isso que a gente fala que a gente se apropriou dos livros sagrados do judaísmo, e a gente acredita que Jesus foi o Messias, foi o enviado, né? E para os judeus o Messias ainda virá. Eles não têm essa concepção, né? E aí a gente precisa entender, né? Tem algumas expressões né, que eles foram construindo, como, por exemplo, tem uma expressão, né, que é o sabá, o shabá, que eles chamam, né? É o dia sagrado de descanso dos judeus.
nós cristãos, a gente traduz isso quando né, tem lá no livro Gênesis, né, do Antigo Testamento, falando que Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º dia, né? Então a gente reserva o domingo, mas a gente deturpou muito essa mensagem, né? Porque é como se fosse o momento da gente se deliciar com os prazeres, só sentir prazer, né? Descansar. E o Shabá, para os judeus, é um momento de muita oração, de reflexão, de pensar sobre aquela semana. Então, é até bonito a simbologia, né? Vale a pena aí, quem quiser, né? Nós não temos tempo suficiente para aprofundar, quem sabe em algum outro estudo, né? Mas entender essas simbologias, né? Por que determinados símbolos ficaram para nós cristãos e o quanto que ele está aí sendo deturpado às vezes, né? Porque tem símbolos que são muito bacanas, né? Tem uma proposta muito profunda de conexão com o ser que somos divinos, né? Com essa nossa essência divina. Então, é um momento de oração, de reflexão, é muito bacana, né? De partilha, né? É o momento que eles dividem os alimentos, então eles fazem tudo antes, porque depois eles não podem mais se alimentar, produzir, né, o alimento, então eles deixam tudo de véspera preparado, e quando chega esse momento do Shabá, né, Sabá, seja lá a forma que a pessoa queira pronunciar, eles se conectam com a essência divina, né? Eles vão fazer exatamente isso que está aqui, ó. Praticar a humildade, a bondade e a caridade. Eu acho legal, né? Porque isso está no Sermão da Montanha, que já é o Novo Testamento, né? É bacana isso, como é que isso se conecta, né? Muito bacana mesmo. Show. Então, ficamos por aqui hoje. Semana que vem a gente continua. É um capítulo extenso esse, e a gente vai caminhando aí com paciência, né? Porque tem muita coisa boa para a gente aprender É aqui nesse tão capítulo. bom, a gente tem que fazer devagar mesmo. Né? É. São coisas assim, para mim, são tudo novidade. E falar do cristianismo é falar da gente, né? Então é preciso que a gente compreenda por que a gente acredita, por que nós somos cristãos e o que isso diz da nossa vida, né? Porque senão a gente acaba fazendo movimentos de automatismo, né? Eu sou cristão, mas eu não sei nem por que eu sou cristão, eu não sei o que significa isso, eu só sei que eu acredito em Jesus, mas o que é a mensagem de Jesus, né? Então a gente já começou aqui, ó, o Sermão do Monte é fundamental, o Sermão da Montanha, para a gente responder essa pergunta, né? Qual que é a mensagem de Jesus? Por que eu sou um adepto dessa mensagem? O que eu estou fazendo no meu dia a dia que me possibilita me dizer cristão, me intitular cristão, né? Então, são reflexões importantes que a gente já começa fazendo hoje. É isso aí. Então tá bom. Tem algum recado? Tem alguma coisa? Não, só agradecer mesmo todo mundo aí que está nos acompanhando. Lembrando, se alguém quiser participar, é só entrar na bio do Instagram do Centro Espírita Virtual, Fraternidade Maria de Nazaré, e clicar lá no grupo de estudos Leon Denis, das obras de Leon Denis, para ver como é que faz para participar, quem tiver interessado, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual, Fraternidade Maria de Nazaré,
pela oportunidade deste estudo, principalmente aqueles espíritos que dirigem esse grupo, que programam este trabalho de estudo, e agradecendo também a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela nossa vida, pelo nosso dia, agradecendo ao nosso querido Leon Denis também, por tudo que ele deixou para a gente, né, pelos conhecimentos que ele tão bondosamente, carinhosamente deixou para a gente. Que nós possamos estar juntos aqui novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, das 16 horas, para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.